Retornamos e vamos avançar para a próxima questão. Próxima questão na sua tela. Questão de número 32. Não admitem a tentativa os crimes unissubsistentes. Questão correta. Aqui comigo. Eu só posso pensar na possibilidade de tentativa se há uma viabilidade do fracionamento da conduta. Deu para entender? Então, se é possível o fracionamento, né? Se é possível o fracionamento da conduta, eu posso entender viável a materialização de uma tentativa do delito. Deu para entender? Vem comigo na tela. Então veja, crimes unissubsistentes são aqueles crimes de um só ato. Não há que se falar em tentativa. Então o professor Bittencourt, na sua obra, ele elenca os crimes que não admitem tentativa. Os crimes culposos, claro que eu estou falando da culpa própria. Porque na culpa imprópria, como nós analisamos, há uma possibilidade de tentativa que decorre de construção doutrinária, baseada na política criminal. Então, em relação aos crimes culposos, não é possível tentativa, mas veja, na culpa própria. Por quê? Porque, muito embora haja uma divergência, mas o posicionamento da doutrina majoritária é no sentido da possibilidade, quando se fala da culpa imprópria. Então, a doutrina majoritária entende que é possível. Nos crimes pré-dolosos também não é possível a tentativa. Porque, como nós mencionamos, a culpa é incompatível com a tentativa. Culpa própria, né? Como a gente já tinha analisado lá na frente. Assim, se o pré-dolo também possui uma fase ou elemento culposo, também é de se presumir que seja ele incompatível com a tentativa. Agora, não faça confusão com os crimes qualificados pelo resultado, o qual pode ocorrer a título de dolo ou culpa. Portanto, se o crime qualificado pelo resultado ocorrer a título de dolo, né, é possível a visualização da tentativa. O agente agiu com dolo. Aqui comigo. Não faça confusão. Eu tenho um crime pré-doloso, que é dolo no antecedente, culpa no consequente, e tem um crime qualificado pelo resultado. Esse crime qualificado pelo resultado, ele pode ser tanto pré-doloso, como um crime não pré-doloso. Eu tenho dolo no antecedente e dolo no consequente. Como, por exemplo, o latrocínio. É um crime qualificado pelo resultado. Porque eu posso ter dolo na subtração e dolo na morte. Crime qualificado pelo resultado. Tem um latrocínio. Como eu posso ter dolo na subtração e culpa na morte. O latrocínio também. No latrocínio, que é um crime qualificado pelo resultado, a morte pode ocorrer a título de dolo ou a título de culpa. Latrocínio não é um crime pré-doloso. Então, no crime qualificado pelo resultado, é possível tentativa. Desde que o resultado que qualifica o crime tenha sido desejado pelo agente. Deu para entender isso? Ou seja, é um crime qualificado pelo resultado. Então, o crime qualificado pelo resultado é possível tentativa. Vem comigo na tela. Né? Então, veja, é possível tentativa. Porque se o agente está agindo com dolo,
e o crime qualificado pelo resultado, o resultado pode correr a título de dolo ou de culpa. Ou a título de dolo ou culpa. Deu para entender? Então, é independente, isso é interessante, se o resultado ocorreu a título de culpa. Mas se o agente agiu com dolo, vai ser possível a tentativa. Porque eu estou falando de crime qualificado pelo resultado. E não necessariamente de um crime pré-ter-doloso. Ok? Ok. Também não é possível a tentativa nos crimes omissivos próprios ou puros. Omissivos próprios ou puros. Não existe tentar não agir. A omissão em si mesmo leva à consumação do crime. É claro que a doutrina aponta a possibilidade de tentativa nos crimes omissivos, mas veja, nos crimes omissivos impróprios, também denominados espúrios ou comissivos por omissão, lá do que a gente verifica, né, na figura do garante. Não é possível tentativa também nos crimes unissubsistentes. E aqui, por isso que a questão está correta. Não admite tentativa nos crimes unissubsistentes. Porque são aqueles crimes que se reúnem num único ato. Não há possibilidade do fracionamento dos atos de execução. Por exemplo, a injúria verbal. Aqui comigo. Há quem entenda que se a injúria ocorre na forma escrita, ou seja, o agente escreve uma ofensa, a vítima encaminha essa carta até a vítima, essa carta é interceptada, nesse caso, na injúria escrita, seria possível a tentativa, ok? Por isso que aqui eu dei o exemplo, injúria verbal. Mas há quem entenda que se a injúria é praticada na forma escrita, o agente acaba escrevendo, ofendendo a vítima, encaminhando uma carta para a vítima, essa carta é interceptada, nessa concepção seria possível a tentativa. Venha comigo na tela, né? Vem comigo na tela. É importante isso aí. Tá. Nos crimes habituais também não é possível tentativa. Quais são os crimes habituais? São aqueles cuja caracterização exige a reiteração por parte do agente. Por exemplo, eu tenho lá o crime de curandeirismo, previsto no artigo 284 do Código Penal. Logo, sempre que houver uma reiteração, o delito estará consumado. Assim, por consequência lógica, ou o sujeito reiterou seu comportamento e consumou o delito, ou não reiterou, ocasião em que não se falará em crime habitual. Se não há crime habitual, também não poderá se falar em tentativa de praticar certo crime habitual. Nos crimes de atentado também não é possível. Por que não, professor? Aqui comigo. Eu já falei nos crimes de atentado, você também chamado de crimes de empreendimento, a forma atentada é punida com as penas do crime consumado. Eu tenho aqui a aplicabilidade de teoria subjetiva. Deu para entender? Então não há possibilidade de visualização da tentativa, porque quando fala da tentativa, você já pensa na punibilidade. Deu para entender? Só que o crime tentado corresponde recebe, né? Aquele crime tentado recebe a aplicabilidade de um crime consumado. Então a doutrina entende que não há que se falar na possibilidade de tentativa nos crimes de atentado. Deu para entender? Mas claro que essa doutrina fala isso, mas uma concepção de aplicabilidade de pena. Vem comigo na telona, né? Então vem comigo na telona. Nos crimes de atentados, são os crimes nos quais as modalidades consumada e tentada são punidas da mesma forma. Olha a teoria subjetiva aí. Ou seja, recebem a mesma pena. Nesse caso, não há tentativa, porque esta faz parte da própria essência, da própria natureza do delito. Ou seja, a própria tentativa constitui o crime. Assim, seria ilógico concebermos uma tentativa de tentativa. Deu para entender exatamente isso aí. Essa inteligência que apresenta aqui o professor Bittencourt. E aqui eu adiciono uma concepção também do professor Kleber Masson, que entende que nos crimes de perigo abstrato também não seria possível a tentativa, porque os crimes de perigo abstrato eles se enquadram aqui no bloco dos crimes unissubsistentes. Aqui comigo. Aqui nós tratamos dos crimes. Infração penal tem o crime ou o delito e contravenção penal.
Em relação à contravenção penal, há que se falar em tentativa? Eu falei que a tentativa sempre será possível quando há possibilidade do fracionamento da conduta. Eu tenho contravenções em que é possível o fracionamento da conduta. Então, tecnicamente, eu teria a possibilidade de visualizar tentativa em sede de contravenção penal. Ou seja, a tentativa é possível, porém não é punível. E é assim que prevê a lei de contravenções penais. Então toma cuidado. A tentativa, no contexto fático, é possível na contravenção, porque há possibilidade do fracionamento em alguma, claro, em alguns tipos da lei de contravenções penais. É possível o fracionamento da conduta. Porém, a tentativa não é punível. Deu para entender? Vem comigo na telona. Então, em relação às contravenções penais, a lei de contravenção expressamente prevê em seu artigo 4º que as tentativas de contravenção, aqui comigo, é por isso que você tem que saber, as tentativas de contravenção, ou seja, é possível visualizar no contexto fático uma tentativa de contravenção. Porque, para saber se é possível a tentativa ou não, o critério é o fracionamento da conduta. Por isso que o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais menciona as tentativas de contravenção, ou seja, é possível. Vem comigo na tela, agora veja bem. As tentativas de contravenção não são puníveis. Ou seja, é possível uma tentativa de contravenção, considerando o fracionamento da conduta. Porém, essa tentativa não é punível. Deu para entender? É claro que você pega as questões de provas, tá lá, contravenção penal, não admite tentativa. Tá falando o seguinte, tecnicamente, né, então, numa prova discursiva, você fala, olha, considerando a possibilidade de fracionamento da conduta, numa questão técnica, é até possível a tentativa. Porém, a tentativa não é punível, conforme prevê o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Deu para entender isso? Essa é uma resposta técnica. Quando você pega algumas provas lá, contravenções não admitem tentativa. Bem, não é bem assim, né? Quando ele fala não admitem, tá falando o seguinte, olha, até possível, mas não é punível. Mas já coloca lá, não admite tentativa. Ok, vai colocar correto, mas deu para entender? Uma prova discursiva, uma prova oral, se posicionando tecnicamente, sabendo quando é que eu posso pensar em tentativa ou não. Claro, vai citar as teorias e tal, e essa possibilidade de fracionamento ou não da conduta. Vem comigo na telona, tá? Vem comigo na telona. Então, aqui do artigo 4º, o que se extrai disso é que, mesmo havendo a possibilidade de um sujeito praticar uma contravenção penal na modalidade tentada, do jeito como eu mencionei, esta, por opção do legislador, não receberá punição alguma. Beleza? Tranquilo, essa informação da contravenção é muito importante, hein, professor? Com certeza. Ok? Tá, vamos agora avançar para a questão de número 33. Não existe desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução por conselho de seu advogado, já que ausente a voluntariedade. Aqui comigo, desistência voluntária. Mas vamos analisar a desistência voluntária de forma profunda aqui. Você sabe, né? Eu tenho duas correntes doutrinárias que discutem se o agente é aconselhado a desistir durante os atos de execução, se nesse contexto é possível o reconhecimento da desistência voluntária. Há uma primeira corrente que entende que não. Se o agente foi aconselhado, não há possibilidade do reconhecimento da desistência voluntária. Essa corrente é uma corrente minoritária, defendida inclusive pelo meu mestre, professor Juarez Cirino, que é o professor, juntamente com os demais professores, como Juarez Tavares, professor Luiz Greco, que hoje está assessorando o professor Roxin na Alemanha, professor Nilo Batista,
de peso, né? Eles jogam pesado demais. O professor Juarez Cirino, ele entende, e aí o Juarez Cirino, né? Aqui estou citando o Juarez Cirino. Citei os outros professores para falar, o Juarez Cirino, né? Tá naquele nível aí desses professores. O professor Juarez Cirino, quer dizer, sim, o professor Juarez Cirino, ele entende que não é possível o reconhecimento da desistência voluntária se o agente é aconselhado. Algumas bancas seguem, inclusive, esse posicionamento. Professor, e na minha prova? Eu não sei qual é o entendimento que a banca vai seguir. Mas se a banca seguir o entendimento majoritário, como fez aqui a FUMARC, vai se posicionar no sentido de que, mesmo que o agente seja aconselhado, se ele desiste, há a possibilidade, durante os atos de execução, né? Há a possibilidade, desiste de chegar ao resultado, durante os atos de execução, há a possibilidade de reconhecimento da desistência voluntária. Ou seja, a desistência é voluntária e não espontânea. Deu para entender isso? Vem comigo agora no Instituto da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz na telona. Olha, então é importante, né? Então, olha, o artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, eu tenho aqui a desistência voluntária. A desistência voluntária ela ocorre durante os atos executórios. Ok? Ou impede que o resultado se produza. Só responde pelos atos já praticados. Ou impede que o resultado se produza. Nós temos aqui, ó, o arrependimento eficaz. A desistência voluntária, ela ocorre durante os atos executórios. E o arrependimento eficaz? Após os atos executórios. Claro, antes da consumação, porque o agente ele adota uma providência para evitar a consumação do delito. Eu tenho aqui a denominada ponte de ouro. Sempre lembrando que o arrependimento eficaz é compatível apenas com os crimes materiais. Agora veja, a desistência voluntária, o agente ele tem plena condição de chegar ao resultado, mas interrompe a sua ação voluntariamente. Interrompe a sua ação, ou seja, durante os atos executórios. Agora, o arrependimento eficaz, após os atos executórios, o agente impede de forma eficaz que o resultado ocorra. É o arrependimento eficaz. Também denominado de recipiscência. Ok? Eu chamo a sua atenção ainda porque a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, e a gente já tinha falado sobre isso, são formas de tentativa abandonada, que pode aparecer na sua prova assim, ó, tentativa qualificada. O agente ele vai responder pelos atos já praticados, os quais já figuram como crime autônomo, consumado. Aqui comigo. Então aquele agente que se encontrava na execução de um homicídio, durante os atos executórios, se ele desiste de continuar com a ação, fórmula de Frank, eu até posso, mas não quero. Vai responder pelos atos anteriormente praticados. Ok? Nós temos aí uma lesão corporal. Deu para entender isso? Tentativa abandonada, tentativa qualificada. O mesmo raciocínio se aplica ao arrependimento eficaz. Detalhe, a lei não menciona, mas na desistência voluntária, o resultado também não pode ocorrer. Porque ainda que o agente venha a desistir durante os atos executórios, se o resultado acaba ocorrendo, não há que se falar do reconhecimento da desistência voluntária. Ok? Isso é importante. Porque quando você lê a letra da lei, leva ao entendimento de que essa não ocorrência do resultado está atrelada apenas ao arrependimento eficaz. Toma cuidado. E vem na telona. Vem na telona, então.
Tá? Então, ó, interessante, desistência voluntária e morte posterior da vítima. Eu já falava isso. Não há possibilidade do reconhecimento. Desistência voluntária e arrependimento eficaz são incompatíveis com os delitos culposos. Por quê? Aqui comigo. Não há que se falar em desistência voluntária e arrependimento eficaz em sede de crime culposo. Porque a desistência voluntária e arrependimento eficaz ocorrem na fase da tentativa. Deu para entender? Professor, mas espera aí. Na desistência voluntária eu até entendo que ocorre na fase da tentativa. Mas o arrependimento eficaz? Também, filho. Por quê? Porque a tentativa ela se inicia com os atos executórios. Início dos atos executórios, ok? Ok. Mas a tentativa termina com a consumação do crime. Cuidado. Porra, professor, quase que eu errei. Por quê? Porque quase que eu estava achando que a tentativa terminava com o esgotamento dos atos executórios. Então você está errado. Tício realizou 5 disparos de arma de fogo, atingiu o Mévio. O Mévio caiu. E ele tinha 5 munições. 5 munições. Realizou 5 disparos. O Mévio foi atingido, o Mévio caiu. Ok. Esgotamento dos atos executórios. E o Tício saiu do local. Uma outra pessoa passou e salvou o Mévio. Levou o Mévio para o hospital. O Tício vai responder por homicídio consumado e levou para o hospital e o Tício não morreu. E olha que eu já tenho esgotamento dos atos executórios. Vai responder por homicídio consumado? Não. Por homicídio tentado. Então a tentativa não termina com o esgotamento dos atos executórios. A tentativa termina com a consumação. Sacou? Então fica ligado nisso aí. Vem comigo na telona aqui. Aqui você joga pesado, tá? Então é isso. Antes mesmo, né? Estamos aqui resolvendo uma questão de desistência voluntária. O padrão é esse aqui. Não fica... É isso. Aqui a gente aborda a questão e mergulha. Porque a gente fecha a questão. Então não é possível o arrependimento eficaz de desistência voluntária em sede de crime culposo. Pois a desistência voluntária ocorre na fase de execução. Estou aí na fase de execução do delito. Não é isso? E o arrependimento eficaz? Após os atos executórios. Mas eu ainda não tenho a consumação. Não há que se falar em arrependimento eficaz e desistência voluntária em sede de crime culposo. Aí vem a doutrina majoritária, entende que o ato é voluntário e não espontâneo. Ou seja, aqui comigo. Ainda, e aí é a pedra de toque da questão, ainda que o agente tenha sido orientado a desistir durante os atos executórios, na desistência voluntária, Tício estava ali realizando disparos de arma de fogo, tinha 5 munições, deu 3 tiros no Mévio, 3 tiros no Mévio. A mãe do Tício ligou: Tício, o que você está fazendo? Mãe, estou aqui matando o Mévio. Não, você vai voltar para a cadeia, você saiu agora, livramento condicional. Desiste. Agora veja, o Mévio não pode morrer. A mãe dele estudou no Adelante, entendeu? Tá ligada, né? Entendeu? Não? Então, ó, desistência voluntária. Ainda que tenha sido aconselhado. Esse é o posicionamento majoritário da doutrina. Beleza? A doutrina entende que a desistência é voluntária e não espontânea. E aí, o professor Juarez Cirino, como outros professores também, com a pegada de que se ocorre um aconselhamento, entende que não teria voluntariedade. Ok? Então, tem essa pegada aí. Algumas bancas seguem esse posicionamento minoritário. Mas é minoritário. Vem comigo na telona. Tá? Vem comigo na telona. Tá, então é importante aí, já falamos aqui. A natureza jurídica da desistência voluntária. Tem uma divergência aqui, né? Há quem entenda que a desistência voluntária e também, não só a desistência voluntária como arrependimento eficaz também, né? Será uma causa extintiva da culpabilidade. Essa pegada aí, Hungria, Aníbal Bruno, Zaffaroni. Outros entendem que seria uma causa extintiva da punibilidade. Frederico Marque, Damasio, Rogério Greco. Extinção da punibilidade. Sim. Deixa eu só... Ah, tá. Deixa eu fazer só uma correção aqui.
Roxin e o Weltzel entende que é uma causa instintiva da culpabilidade, ok? Ok. Agora já o professor Hungria, Aníbal, Bruno, Zaffaroni e outros entendem que é uma causa instintiva da punibilidade. E agora sim, a corrente majoritária Frederico Marques, Damásio, saudoso Damásio, né? Tem outros professores aqui também que já foram, que eu já citei. E aí, claro, o professor Rogério Greco, né? Vivo, graças a Deus. Professor saudoso Heleno Fragoso. E outros entendem que é uma causa de exclusão da tipicidade. Essa aqui é a majoritária, tá? A natureza jurídica aí da desistência voluntária, não só da desistência voluntária, como também do arrependimento eficaz, uma causa de exclusão da tipicidade. Tá, e desistência voluntária versus adiamento da ação criminosa. Então veja que quando eu falo de adiamento da ação criminosa, aqui comigo, Tício encontrou o MEV, realizou 2 disparos, ele tem 5 munições, realizou 2 disparos, ok? Ele podia continuar, mas ele fala o seguinte, não, Mévio, eu já realizei os disparos, já consegui te atingir aqui, mas eu quero te matar mediante asfixia. Vou deixar para executar esse crime em um outro dia. Ele fala isso. E aí ele se afasta. Ele adia a prática da ação criminosa. Nesse contexto, a doutrina se posiciona no reconhecimento da desistência voluntária. É o adiamento da ação criminosa. Tá? Entre os doutrinadores que se posicionam nesse sentido, o professor Cleber Masson. Agora eu tenho a desistência voluntária e a retomada da ação criminosa. Vem comigo aqui na tela. Então, eu dei um exemplo do adiamento. E aqui é reconhecida a desistência voluntária. Essa é a posição majoritária. Tício deseja matar o Mévio com o emprego de uma faca e desfere um golpe provocando uma lesão leve. Decide interromper a execução, veja que ele podia continuar, mas ele decide interromper, e no futuro, sem despertar suspeitas, atingi-lo com disparo de arma de fogo. Aqui nós temos aqui nós temos o adiamento, né, da ação criminosa. Nesse contexto aqui, a doutrina se posiciona na possibilidade do reconhecimento da desistência voluntária. Agora é diferente da retomada da execução do crime versus desistência voluntária. Aqui não há desistência. O professor joga na Zuc didática aqui comigo. Então, se o Tício ele sequestrou o Mévio, olha lá o Mévio sequestrado, e ele começa a matar o Mévio, né? Já deu uma facada no Mévio, e ele lembra que nessa data é aniversário do filho dele. E aí tá rolando um bolinho lá na casa do filho dele, ele fala, olha, vou até a festa, depois eu volto. E ele já deu uma facada na vítima. Aí ele vai na festa, toma uma cerveja, bate um papo. Depois ele volta e continua com a ação, com a prática da ação. Eu tenho uma retomada da ação criminosa. Aí não há que se falar em desistência voluntária. Deu para entender? Então, veja, ele deu uma facada, saiu. Ao retornar, a polícia já estava na casa. Ah, desistiu? Não. Não há que se falar em desistência. Ele iria retomar a ação criminosa. É diferente do adiamento. No adiamento, você visualiza uma desistência. Vou desistir. Posso até seguir, mas vou desistir. Mas, olha, amanhã eu irei te encontrar e irei ceifar a sua vida mediante asfixia. Deu para entender? Essa é o denominado adiamento da ação criminosa. E a retomada da ação criminosa tem um outro viés. O agente está praticando a ação, ele interrompe, vai a uma festa, vai a um encontro, depois ele volta para dar continuidade àquela ação delituosa. Vem comigo na telona. Tá? Importante então aí. Tá, outra informação importante, segura comigo aqui. Ainda acerca dessa desistência voluntária e arrependimento eficaz. O partícipe que nada fez para evitar o evento, será que é possível essa extensão do benefício da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Qual é a posição dominante? Em relação ao partícipe, a conduta é acessória, dependendo da sua punição da prática de um crime
consumado ou tentado pelo autor, responsável pela conduta principal, aqui comigo. Claro, a conduta do partícipe é acessória. O partícipe ele colabora em uma ação principal dolosa. Deu para entender? Volta na tela. Volta na tela. Então veja, portanto, é possível a extensão. Então, ainda que o partícipe não tenha contribuído para a desistência voluntária ou arrependimento eficaz do autor principal, é possível essa extensão da readequação típica também ao partícipe. Mas eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque caso a desistência seja por parte do partícipe, como, professor? Aqui. O Tício, ele entregou uma arma de fogo para o Mévio é o autor principal. Só que o Tício desistiu daquele projeto criminoso. Aí, filho, o Tício vai ter que se virar. Por quê? Porque ele tem que conseguir fazer com que o Mévio desista também e evitar o resultado. Deu para entender? Importante isso, né? Nos dois institutos, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz. Vem comigo na telona. Então é importante isso. Então, olha, no caso do partícipe, a sua desistência será inútil se ele não conseguir impedir a consumação do delito por parte do autor principal. Assim, há uma exigência de que o partícipe convença o autor a não consumar a infração penal, pois, caso contrário, responderá pelo delito em face da ineficácia de sua desistência. A corrente minoritária entende que é possível. Por quê? Entende que é possível ou não? A corrente minoritária entende que... E aí, fazendo uma alusão aqui na possibilidade da extensão do arrependimento eficaz da desistência voluntária. A corrente minoritária entende que não há que se falar em extensão. Deu para entender? Aqui eu dei um contexto do partícipe. Se o autor principal desiste. E depois aqui eu dei um contexto do partícipe que acaba desistindo, ok? Ok. Mas agora aqui eu volto para falar em relação ao autor principal e o partícipe também. E falando agora da corrente minoritária, porque a corrente minoritária sustenta o caráter subjetivo dos dois institutos e defende a manutenção da responsabilidade do partícipe no tocante à tentativa abandonada. Professor, não entendi essa corrente minoritária aqui comigo. A corrente minoritária, e agora estou falando, fazer uma contraposição com o primeiro contexto, em que o autor principal desiste e o partícipe não colaborou para essa desistência. Corrente majoritária, extensão da desistência ao partícipe. Corrente minoritária, ora, os institutos, tanto da desistência voluntária como do arrependimento eficaz, têm um caráter subjetivo. Então, se o autor desistiu, mas o partícipe não colaborou para essa desistência, ainda assim o partícipe vai responder. E seria uma coisa meio que o partícipe respondendo por tentativa de homicídio e o autor por lesão corporal. Foge um pouco da lógica. Por quê? Porque a participação é uma conduta acessória à conduta principal. Aí eu vou ter um partícipe de uma tentativa de homicídio que o autor da tentativa de homicídio está respondendo por lesão corporal. Deu para entender? Por isso é uma corrente minoritária, vem comigo na telona. Beleza? Então é importante aí. Tá, e a desistência voluntária e o agente que possui um único projétil ou projetil, como vocês, cada um tem uma pronúncia aí, enfim, em seu revólver. Aqui comigo. Então o agente aí só tem uma munição. Aí ele realizou um único disparo. Há que se falar em desistência voluntária? A doutrina se coloca na impossibilidade. Por quê? Porque se ele realizou um disparo, já tem o esgotamento dos atos executórios. Se ele evitar o resultado morte, aí poderá ser reconhecido o arrependimento eficaz. Mas agora não há que se falar em desistência voluntária. Se ele tinha uma munição e realizou um disparo, já esgotou. Desistência voluntária ocorre durante os atos executórios. E o arrependimento eficaz após os atos executórios. Deu para entender isso? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. E aí, será que eu posso seguir? Ah, agora sim, Depois que eu fechei aqui, falei aqui da desistência voluntária, joguei duro,
Tá. Professor, e essa questão aí? Aqui a FUMARC, ela seguiu o entendimento de que a desistência é voluntária e não espontânea, né? Então entendeu a FUMARC aqui correto, a possibilidade... Peraí, deixa eu ler aqui. Não existe... Opa! Entendeu aqui como errada. Por quê? Não existe a desistência voluntária no caso de agente que desiste de prosseguir com os atos de execução por conselho de seu advogado, já que é ausente a voluntariedade. Errado. Errado na FUMARC seguiu a corrente majoritária aqui comigo, que entende que a desistência é voluntária e não espontânea. Então, ainda que o agente seja orientado por seu advogado, ou por um parente, ou pela sua mãe, enfim, e desiste durante os atos executórios, há o reconhecimento da desistência voluntária. Questão errada, a FUMARC seguiu a corrente majoritária, vem comigo na telona. Né? Vem comigo na telona, questão erradinha aqui, né? Isso. Vamos avançar então, né, para a questão de número 34. Questão número 34. Vamos lá. Questão de número 34. O arrependimento posterior tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade. Causa de exclusão da tipicidade. Errado isso aqui, né? Causa de exclusão da tipicidade, não. Mas vamos lá, vamos continuar. Desde que restitua a coisa ou reparado dano nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, até o recebimento da denúncia ou queixa. Questão errada, né? Não tem natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade. Sim, é uma causa de diminuição ou redução da pena. E tem um pano de fundo de política criminal, porque essa redução, diminuição da pena foi criada para estimular a voluntária reparação do dano ou restituição da coisa nos crimes dolosos não violentos. Agora, claro, essa reparação do dano ou restituição da coisa até o recebimento da denúncia. Deu para entender isso? É a denominada ponte de prata. Por quê? Porque não há uma readequação da figura típica. O agente continua respondendo pelaquela figura típica, mas veja, com uma incidência de uma causa de diminuição. Artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituído a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. A STJ aqui, tem um posicionamento aqui, STJ. Aqui comigo. Importante, arrependimento posterior. Nós vamos verificar diversos detalhes aqui. Violência à pessoa. Sem violência à pessoa. Se o agente pratica um crime de dano de forma violenta, quebra o carro da vítima, mas lançando mão da violência, será que vai ser possível arrependimento posterior? Vai. Por quê? A violência, a pessoa que impede o arrependimento posterior. A violência, a coisa, não. Deu para entender? Então, cuidado. O agente agiu com violência, sim, mas recaiu na coisa e não na pessoa. Ok? Não é possível arrependimento posterior se o agente age mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Um exemplo, grave ameaça à pessoa. Não há possibilidade de arrependimento posterior, um delito de roubo. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então veja, 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano restituído à coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O STJ, eu botei aqui STF, mas eu tenho decisão aqui do STJ, eu até separei aqui, entende que o arrependimento posterior se aplica apenas aos crimes patrimoniais. E o arrependimento posterior ocorre após a consumação do delito. Não é após os atos executórios. Porque eu tenho aqui a consumação. Professor, mas a consumação é após os atos executórios, eu sei, mas eu estou falando o seguinte, como marco, deu para você entender?
Após a consumação do delito, o agente adota essas providências. Ou a restituição da coisa, ou a reparação do dano. A violência contra a coisa não impede a aplicação do benefício. A gente já tinha falado sobre isso. Eu estou falando aqui da ponte de prata. Aqui no arrependimento, no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, eu tenho a denominada ponte de ouro. Há uma readequação, uma exclusão da tipicidade, né? Há uma readequação, ou seja, o agente sai da tentativa de homicídio e vai para a lesão corporal. É ouro. A ponte é ouro, né? Olha, política criminal. Arrependimento posterior, e continua respondendo naquela figura típica. Não há readequação, não! Mas há uma incidência de uma causa de diminuição. Então não é ouro, é prata. Mas eu posso ter situação que não há que se falar em causa de diminuição. Mas o agente vai continuar respondendo vai continuar respondendo pelo tipo penal, pela figura típica. Mas não há que se falar em causa de diminuição. Mas há a possibilidade da atenuação da pena. Uma confissão, por exemplo. Professor, então não é prata, né? Porque não é diminuição, não. Mas eu tenho uma atenuação da pena. Então não é prata, é bronze. É bronze. Agora, pode ocorrer uma situação que o agente deixa, inclusive, de ser responsabilizado penalmente. Se colaborar, por exemplo, investigação de crime organizado. Não há nem que se falar de responder pelo menos por uma figura típica. Não há que se falar em readequação. É mais que ouro. É diamante. É a denominada ponte de diamante. Delação premiada. Vem comigo na tela. Deu para entender essa classificação? Então, em ouro, prata, bronze, diamante, a confissão aqui, uma ponte de bronze. Constitui a atenuante genérica lá do 65. E a ponte de diamante? Um exemplo, delação premiada. Pode ser já a concessão do perdão judicial. Ou seja, não há nem que se falar do agente responder pela figura típica. Então é mais que ouro. Por quê? Porque no ouro, que é a desistência voluntária e arrependimento eficaz, ele continua respondendo penalmente pelos atos anteriormente praticados. No diamante, é mais que ouro. Por quê? A possibilidade do perdão judicial. A gente não vai responder pelo delito. Por isso que é denominada ponte de diamante. A doutrina vem dando essa denominação. Deu para entender isso? Em relação à comunicabilidade do arrependimento posterior, eu vou exaurir essa questão. Eu não saio daqui sem deixar essa questão no osso, porque vai cair na sua prova. Aqui comigo, olha para mim. Eu tenho uma responsabilidade com você. Vamos esgotar a parte geral do Código Penal aqui. Aqui o jogo é duro, aqui nós enfrentamos as questões. Antes de partir para outra questão, vem comigo aqui na tela. Comunicabilidade no concurso de pessoas. O arrependimento posterior comunica-se aos coautores e partícipes que não tenham participado da restituição da coisa ou da reparação do dano? É a pergunta que se faz. Qual é o posicionamento do STJ? O STJ entende que o benefício do arrependimento posterior comunica-se, sim, aos coautores e partícipes que não tenham participado da restituição da coisa ou da reparação do dano. Assim, uma vez reparado o dano integralmente por um dos autores do delito, a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, previsto no artigo 16, estende-se aos demais coautores. Aqui um detalhe. O STJ entende que essa reparação do dano tem que ser integral. STJ com a mesma pegada da doutrina. Mas o STF já tem outro posicionamento. O STF vem entendendo que é possível o reconhecimento do arrependimento posterior, ainda que a reparação seja parcial. Vem entendendo o STF da possibilidade já de se reconhecer o arrependimento posterior quando de uma reparação parcial e eu tenho julgado. Vem comigo na telona. Então, como eu falava, e eu vou falar acerca também dessa reparação, se é uma reparação integral ou não, ok? Mas antes,
né, de mergulhar nesse assunto, que a gente já estava falando aqui, antes de passar para a próxima questão, eu trago aqui o posicionamento da aplicação do arrependimento posterior aos crimes não patrimoniais. Há uma discussão. A doutrina reconhece a possibilidade da aplicação do arrependimento posterior aos crimes não patrimoniais. Ou seja, em qualquer crime que seja compatível com o Instituto. Como assim, professor? Qualquer crime. Se não há violência ou grave ameaça à pessoa, vai ser possível a aplicação do arrependimento posterior. Deu para entender? Inclusive em crimes contra a administração pública. Bem como nos casos de violência culposa. Violência culposa, a possibilidade do reconhecimento do arrependimento posterior. Uma lesão corporal culposa. Essa é a pegada da doutrina. Agora eu chamo a sua atenção porque o STJ ele tem posicionamento firmado em relação à possibilidade do reconhecimento do arrependimento posterior. Porque para o STJ, o arrependimento posterior se restringe aos crimes patrimoniais. Julgado aqui em 2016. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, para que seja possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, faz-se necessário que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. E aqui eu tenho julgado homicídio culposo na direção de veículo automotor, artigo 302, a causa de diminuição da pena, o julgado. Arrependimento posterior. Aí menciona, artigo 16 do Código Penal, reparação do dano, aplicava apenas nos crimes patrimoniais. Deu para entender? Agora, ainda que não seja reconhecido o arrependimento posterior, o STJ entendeu que é plenamente possível o reconhecimento de forma subsidiária da atenuante genérica do artigo 65, inciso 3. Ok? Aqui comigo. Então tem essa discussão aqui na doutrina, tá? Arrependimento posterior, e aí? É possível dos crimes não patrimoniais? Eu tenho a doutrina entendendo da possibilidade, tá? Mas eu tenho o STJ com um posicionamento diferente, externado nesse julgado. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, né? Então, importante, então. Tá. E, professor, vai continuar? Aqui, ó, né? Antes de passar para a questão, é no osso, professor. Porque se essa reparação for feita após o recebimento da denúncia ou da queixa, o agente terá direito apenas à atenuante genérica do artigo 65, inciso 3. Inciso 3 aqui, ó. Ter o agente, né, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhes as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Tá aqui então a pegada, né? A gente aqui é batidoído. E olha, eu estou querendo sair dessa questão, mas veja, eu tenho que exaurir. Reparação integral. Então, como eu falava para vocês, a posição da doutrina e do STJ entende que a reparação deve ser integral, total. Ok? E o STJ, inclusive, tem julgado nesse sentido. O benefício do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano, por ser ato voluntário até o recebimento da denúncia. Ok? E o STF? O STF tem outro posicionamento. É possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, para o caso em que o agente fez o ressarcimento da dívida principal, efetuou a reparação da parte principal do dano, antes do recebimento da denúncia, mas somente pagou os valores referentes aos juros e correção monetária durante a tramitação da ação penal. Então, nas exatas palavras do STF, é suficiente que ocorra que ocorra o arrependimento, uma vez reparada a parte principal do dano, até o recebimento da inicial acusatória, sendo inviável potencializar a amplitude da restituição. Deu para entender? Então, com esse julgado aqui comigo, o STF vem relativizando isso, a reparação integral. Então, aqui ele relativiza, né? Veja, dando a entender pela possibilidade da reparação parcial. Ok? Então tem essa discussão aí. Eu acho que agora eu consigo sair aqui do arrependimento posterior, que eu já deixei essa questão no osso. Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. E aí, não consigo não. Tem mais uma aqui para você discutir, jogar duro.
Então é importante, né, antes mesmo de partir para a próxima questão, o arrependimento posterior e a violência imprópria. Então, olha, aqui o artigo olha, o artigo 16, olha eu voando aqui. O artigo 16, ele menciona aqui, ó, possível arrependimento posterior nos crimes cometidos sem violência. Agora, essa violência é uma violência própria ou imprópria? É a discussão. Esse assunto é discutido na doutrina, e aqui eu trago para vocês dois posicionamentos. Eu tenho a primeira corrente que entende que a violência imprópria, ela permite o arrependimento posterior. Por quê? Porque a lei, ela só exclui no que diz respeito à violência própria. Por que isso, professor? Porque se o legislador tivesse o desejo de vedar a violência imprópria, assim teria o feito. Porque a violência imprópria, ó, aqui, ó, como fez lá no roubo. Ele menciona, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Não tem essa redação no 16. Deu para entender? Então, em relação à violência imprópria, seria possível o arrependimento posterior. Professor, dá um exemplo aqui comigo, então, vamos lá. Aqui comigo, né? Tício está junto com a Mévia, colocou um pozinho na bebida da Mévia, a Mévia adormeceu e ele levou o celular da vítima. Ok? Ok. Eu tenho um roubo com violência imprópria. Com esse entendimento, seria possível um arrependimento posterior em sede de roubo. Deu para entender? Agora, roubo com violência imprópria. Deu para entender? Roubo com violência imprópria. Ok? Mas seria possível o arrependimento posterior. Mas eu tenho uma segunda parte da doutrina que entende que não. A violência aí seria, o impeditivo estaria atrelado à violência própria e imprópria também. E eu te dou o fundamento, vem comigo na telona. Na telona comigo, porque uma outra parte da doutrina entende que a violência imprópria impede o arrependimento posterior, na medida que o dolo persiste de tal forma que tal comportamento, ou seja, a violência, ainda que seja imprópria, é dolosa, aumentando a reprovabilidade do injusto e, por consequência, a pena do agente, uma vez que converte o crime de furto em roubo. O professor joga na Zuc Didática. Na Zuc Didática é o seguinte, filho. A violência é imprópria. Esse ato, por exemplo, um exemplo de violência imprópria, que nós vamos abordar na parte especial, né? E lá eu explico, não vou aqui dar uma aula de parte especial, mas vamos lá. Esse modus operandi, essa forma de agir, em que o agente reduz a impossibilidade de resistência da vítima, é um modo que tenha o mesmo grau de reprovabilidade do agente que emprega uma arma de fogo. Arma de fogo não, né? Porque você teria o roubo majorado ou circunstanciado pelo emprego de arma. Mas tem o mesmo grau de reprovabilidade do agente que ameaça a vítima para subtrair um relógio. Um agente que ameaça a vítima com segmento de madeira. Aí eu tenho um roubo simples. Deu para entender? Filho. Ou seja, ou melhor, tira esse exemplo, fiz uma confusão. Quando eu falo de grau de reprovabilidade, que eu estou falando de violência, né? Eu joguei aqui na grave ameaça, dei uma viajada, mas volta pra cá. Violência, isso. Tício deu um soco no Mévio e subtraiu o relógio. Eu tenho um grau de reprovabilidade, por isso que eu tenho um roubo. Tício colocou um pozinho na bebida da Mévia, a Mévia adormeceu e subtraiu o relógio. Eu tenho o mesmo patamar de reprovabilidade. Deu para entender? Eu tenho o mesmo grau de reprovabilidade. Então, não há que se falar em reconhecer arrependimento posterior quando a violência é imprópria, né? Em reconhecer quando a violência é imprópria e não reconhecer quando a violência é própria. Ou seja, se não reconhece quando a violência é própria, também não deve reconhecer quando a violência é imprópria, porque eu tenho o mesmo grau de reprovabilidade
Eu tenho aí uma equivalência. Tanto é que esse delito, que em tese seria furto, se converte em roubo da Mévia. Quando ele colocou o pozinho, a Mévia adormeceu, ele subtraiu o relógio. Deu para entender? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Deu para entender? Então, é importante, né? Então, essa corrente aqui, ó, entende... Professor, qual é a majoritária? Ah, aqui você tem uma discussão da doutrina. Não há que se falar em, pelo menos... você vai verificar que os manuais não apontam corrente majoritária. Apenas mencionam essa divergência que tem na doutrina. Eu acredito que o examinador não vai te fazer uma pergunta em sede de prova objetiva acerca dessa possibilidade aqui, porque é questão de divergência. Agora, na prova subjetiva e na prova oral, com certeza ele vai fazer. E aqui comigo, você tem que saber as duas correntes e os fundamentos. Ok? Se posicionar para o examinador, falando das duas correntes, tanto na prova subjetiva como na prova oral. Beleza? Eu acho que agora, né, joguei duro aqui no arrependimento posterior, e agora sim eu vou avançar para a próxima questão, mas, professor, você é muito agressivo. Eu vou deixar você descansar aqui. Olha, eu já falei, não brinco com sonhos. Beleza? Um abraço, te encontro no próximo bloco.